Bom, meus irmãos, quero continuar incentivando vocês. Mandem mais alvos, mandem comigo toda semana. Olha, quero que ore por fulano, quero que ore. Nós vamos estar orando aqui, entendeu? Durante a semana nós também estamos orando, tá bom? Bacana. Pelos alvos de oração da igreja, nós vamos orar no final, para a gente fechar. E hoje, esses dias nós estamos estudando sobre os princípios da vida da igreja. Eu acho que é interessante e muito importante a gente estar revendo esses princípios, até mesmo para a gente estar mais, ligado, mais focado na palavra de Deus. E esses dias de quarentena a gente tem que estudar, não tem jeito, né? Ou a gente estuda na faculdade, a gente estuda online, mas a palavra de Deus a gente tem que estudar constantemente. E hoje nós vamos falar sobre o jejum. O que é jejum para você? Quando alguém comenta sobre jejum para você, o que vem na sua cabeça? O que é o jejum? O que significa? Nós vamos hoje saber o significado do jejum, o seu real significado, exemplos bíblicos de jejum, e nós vamos ver alguns tipos de jejum na Bíblia, e vamos também ver a motivação. Porque para nós jejuarmos, independente de qual seja a situação, ou seja qual for o momento, ou enfim, crise ou não, nós temos que ter uma motivação para nós fazermos jejum. E na motivação a gente vai estudar também sobre isso aí, e eu vou falar sobre duas situações super importantes na Bíblia que falam sobre a motivação errada do jejum. Bacana? Nós vamos lá então. A Bíblia mostra claramente que definitivamente há um elo entre a oração e jejum. O verdadeiro jejum é uma oração intensificada. Há coisas que se realizam por meio da oração com jejum, e nem sempre podem ser realizadas só pela oração. Mateus 7, 17, 21 fala o seguinte: mas esta casta não se espera senão por meio da oração e jejum. Aqui é um comentário na Bíblia. Teve aquela passagem lá do endemoniado Gerazeno. E os discípulos perguntam: Jesus, nós oramos, nós fizemos isso, mas... E aí Jesus falou: essa casta não sai se não for com oração e jejum. O jejum é um complemento para que o poder evidente de Deus pleno aconteça, retalhando todo o mal, destruindo, quebrando, destroçando qualquer intervenção maligna, e logicamente vai vir a cura, o milagre, aquilo que você tem buscado, esperado, vai vir por causa da sua intensidade de oração e jejum. Primeiramente, nós vamos ver quais são alguns exemplos bíblicos de jejum. Primeiro nós vamos ver Moisés. Abre a Bíblia comigo lá em Êxodo 24, só para a gente dar uma passeadinha na Bíblia, rapidinho. Êxodo 24. Êxodo 24. Está aqui. 24, 17. Diz assim: e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Esse aqui foi um momento, o primeiro exemplo na Bíblia que nós encontramos sobre o jejum, e é o jejum dos 40 dias, né? Então, Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai, em oração e jejum constante pelo povo. O objetivo do jejum naquele momento era pelo povo. O segundo exemplo que nós encontramos na Bíblia é Elias, em 1 Reis 19. Também ficou 40 dias e 40 noites de oração e jejum intensificamente.
Um outro exemplo que nós vemos encontrando na Bíblia sobre jejum de 40 dias é o próprio Jesus. Nós encontramos isso em Mateus 4, versículo 2. Nota que esse tipo de jejum é chamado de jejum de profeta. Por quê? Porque é 40 dias. Eu já fiquei alguns dias de jejum, eu vou lhe contar, quase morri, entendeu? Mas não foi porque não tinha, talvez não tinha experiência, não tinha prática, porque na verdade para você jejuar por bastante tempo, você tem que ter um pouquinho de experiência, entendeu? De alimentação, uma boa alimentação, você tem que tirar algumas alimentações, fazer alguns exercícios, entendeu? Para você chegar ao nível de chegar 30 dias, 15 dias direto, 40 dias de jejum. Não é para muitos, é para poucos. Mas na Bíblia nós encontramos esses 3 exemplos que são super importantes para nós. Moisés e Elias jejuaram 40 dias sem comer nem beber. Isso é um processo bem difícil. Não é qualquer um que suporta. Mas se esses homens tiverem essa capacidade. Foram sustentados sobrenaturalmente pela presença de Deus. Eram jejuns ordenados por Deus. Não devemos tentar imitá-los, a não ser que seja da vontade de Deus. Então, por isso que na Bíblia tem esses 3 exemplos. E tem uns malucos aí que fazem umas coisas meio doidas, entendeu? Mas eu não me arriscaria. Se Deus não me mandar, eu não faço. Até porque você tem que ter condição física para você chegar a esse nível. Outro exemplo nós encontramos é de Daniel. Daniel foi menos, foi 21 dias. Nós encontramos aquela passagem lá de Daniel 10, de 1 a 3, onde fala sobre aquela situação em que Daniel foi resistido, né? Em que Daniel, nesse período, ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia, né? E o outro exemplo é Davi, que jejuou 7 dias consecutivos, né? Então, esses são alguns exemplos de jejum. O segundo ponto, quais são outros jejuns na Bíblia, né? Quais são outros jejuns? Existe outro tipo de jejum na Bíblia? Existe sim. Primeiro, Israel celebrava um dia de jejum, especialmente o dia da expiação. Da expiação e jejum. Números 29, versículo 7. Este era um dia de se afligir a alma. Então, quando eles faziam esse jejum, lá em Israel, quando eles faziam o jejum, era para atingirem o próprio corpo, submeter o seu corpo à vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas jejuam por qualquer motivo. E às vezes fazem um jejum errado, ou, sabe, é uma situação meio complicada. Mas você tem que ter um propósito. E o propósito que eles faziam lá em Israel era de espiar a sua própria vida, de colocar a sua vida diante de Deus, sabe, de se consagrar, de fazer uma entrega total a Deus naquele momento. Um outro exemplo, nós encontramos Esther. Esther jejuou 3 dias, 3 noites. Foi também por um motivo específico. Ela não comeu nem bebeu. Engraçado é que não só Esther fez, mas ela reuniu o tio dela, Naamã, e falou: olha, fala com o povo de Israel que todos jejuem. Homens, mulheres, crianças jejuaram, e até os animais também jejuaram naquele dia. Então é interessante o propósito. O jejum ele tem um propósito de quebrar barreiras, estigmas. Ah, mas eu acho difícil resolver esse problema. Meu irmão, se você orar e jejuar, você vai receber, você vai ter a resposta de Deus. O problema é que muitas vezes a gente esquece, ou a gente simplesmente se abstém. Não vou orar, sabe? Estou cansado, cara, meu dia hoje foi estressante. Eu preciso, sabe, preciso relaxar. Mas quando você tem a presença de Deus, é um momento especial. E quando você está jejuando, você está colocando sua vida, sua família, sua necessidade, você está, sabe, explicitando para Deus: Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso. E Deus vai responder. Outro exemplo que nós encontramos é o exemplo de Paulo,
também jejuou 3 dias. Logo depois, um daqueles momentos que ele teve, aí em Atos 9, né? Quando ele perdeu a visão, né? Atos 9, versículo 9, diz assim: esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Logo depois que ele perdeu a visão na estrada indo para Damasco. Outro motivo. Um outro exemplo nós encontramos também com Paulo. Paulo jejuou seguidamente, vários dias, lá em 2 Coríntios 11, versículo 27. Então, para você ter ideia, todo jejum tem que ter um objetivo, tem que ter tem que ter uma finalidade. Você fazer um jejum sem finalidade alguma, você corre um sério risco de simplesmente, primeiro, não receber resposta e, segundo, de ter sido em vão. Então, para que não seja em vão, é necessário que a gente tenha clareza. Daqui a pouco eu vou falar, entendeu? Por que devemos orar? Qual a motivação certa? 2 Coríntios 11, versículo 27. Diz o seguinte: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Aqui Paulo está falando do sofrimento por amor ao Evangelho, né? Nós temos que pagar um preço para levar o Evangelho. Para que o Brasil se torne um celeiro. Na verdade, o Brasil é reconhecidamente, pelo mundo afora, como um país de celeiros. O Brasil, na verdade, não é um país de celeiros. O Brasil é um celeiro de missões. Profeticamente, várias vezes, pessoas têm dito que daqui do Brasil, centenas de pessoas, missionários, saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho. Mas para isso é preciso que a gente se consagre primeiro. Eu acredito seriamente que esses dias de pandemia, essa parada toda que está acontecendo, tem um fundo de verdade. Porque Deus quer retratar com a igreja. Eu acredito que Deus quer restaurar a igreja, levar a igreja a um outro nível. E nós, como cristãos, nós temos que também acompanhar esse nível. Porque a igreja somos nós. A igreja é eu e você. Nós precisamos estar em um outro nível na presença de Deus. O que Deus quer fazer de nós nesses dias é nos levar a um nível bem diferente. E para isso a gente precisa estar atento a cada sinal, a cada palavra, a cada direção que Deus nos dá. Bacana? E quando a gente faz esse momento de preparação, que é orando, jejuando, nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus. E o próprio Deus se encarrega de fazer o restante. Nós vamos encontrar também, um outro exemplo, a igreja de Antioquia, que jejuou também. Então aqui são alguns outros exemplos de jejum na Bíblia que nós encontramos. Agora eu quero falar com você outra coisa. Pode haver motivação para jejuar? Sim. Sem motivo, fica uma coisa meio vazia. Concorda comigo? Então, quando você for jejuar, você tem que ter um motivo. Você tem que ter, sabe, algo sustentável para dizer, eu vou orar pela mudança da minha família. É um motivo sustentável. Aí eu vou orar pela cura de um parente. É um motivo sustentável. Eu vou orar pela mudança do Brasil. É também um motivo sustentável. Aí eu vou orar pelos governantes. É um motivo sustentável. A Bíblia até nos diz. A Bíblia nos diz que nós devemos orar. Orar pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Se estão lá, elas foram constituídas por Deus. Então nós temos que estar orando, jejuando, pagando um preço, para ter um Brasil melhor, um país sustentável, correto e sociavelmente abençoado por Deus. Então, qual é a motivação? Primeiro, a Bíblia fala daqueles cujos motivos eram errados. A Bíblia cita alguns exemplos de jejuns que foram completamente fora do padrão de Deus. Aconteceram, foram feitos, mas não tinham nada a ver com o plano e nem o propósito de Deus. Era diferente, fora.
Nós vamos encontrar alguns exemplos. Primeiro, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 21, versículo 4. Nós vamos encontrar o primeiro, uma passagem que fala de uma motivação bem clara. 1 Reis 21. Diz assim, eu vou ler alguns versículos só para a gente entender. E sucedeu depois destas coisas, sendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha de Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de honra, pois está vizinho ao pé da minha casa, e te darei por outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, e lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse, que está tão gostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe disse, porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinda por dinheiro, ou te apraz, te darei uma outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. A gente seguindo isso aqui, nós vamos encontrar até o versículo 14. De logo em seguida, Jezabel ela escreve uma carta aos nobres de Samaria e Israel, né? Convocando eles para uma reunião. Nós vamos ver que logo em seguida dessa carta, eles chamam eles, depois chamam Nabote, mas antes de Nabote ir, eles fazem um jejum. Eles fazem um jejum. Olha só o crime passional que esses caras fizeram. O rei de Israel, Acabe, jejuou por um motivo completamente alucinado, malvado, completamente errado. Olha o que ele diz aqui. Ele fala até do versículo 9. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Mas na frente fala, né? Levaram ele para fora da cidade, arrastaram ele e apedrejaram ele até a morte. E tomou a vinha, mas um preço alto. Então o que acontece? Aqui nós vemos o primeiro motivo errado. O engraçado é que esse tipo de situação nós encontramos também no dia de hoje. Porque na igreja nós encontramos muitas pessoas com motivos errados. Jejuando com motivos errados. Aqui nós vemos Jezabel, rainha e esposa do rei Acabe de Samaria, além de escrever as cartas, ela promove também o jejum e a morte de Nabote. Qual foi a motivação dele? Primeiro, o rei queria vinha, ofereceu dinheiro e uma outra vinha para Nabote. Nabote naturalmente respondeu, rei, eu não posso te dar, essa aqui é a herança dos meus pais. Herança em vida não se dá, né? Não tem como se dividir nem se passar, né? O segundo, nós vemos que o rei vai para sua casa chateado e ainda envenena a própria mulher dele, que já não era boa bisca, né?
E em seguida, Jezabel fala para ele, olha, esquece tudo isso. A vinha de Nabote eu vou te entregar. Eu vou dar na sua mão, é sua. Você é o rei, você pode pedir o que você quiser, você pode tomar o que você quiser. Tudo bem. Se olharmos bem, o que aconteceu lá, como já citei, acontece na igreja hoje constantemente. Sabe? Pessoas que fazem o jejum por motivos errados. Eu vou jejuar para aquele irmão perder o emprego. Já viu gente assim? Eu vou jejuar para o presidente, vamos colocar aqui, o presidente do Brasil, sabe, perdeu o carro. Sei lá. Eu vou orar para fulano de tal, bater o carro. Tem gente incrivelmente, passivelmente maluco a ponto de fazer essas coisas. Já ouviu falar em oração, um termozinho que o pessoal fala não é oração invertida, mas oração ao contrário. Em vez de você, é mais ou menos isso, em vez de você abençoar, você amaldiçoa a pessoa. A igreja está cheia de gente assim. Mas sabe por que são assim? Porque são secos. Eles não têm vida com Deus. Eles não têm experiência nenhuma com Deus. São hipócritas, entendeu? São pessoas repugnantes, sinceramente. São pessoas assim, estranhamente fora do padrão de Deus. Então ali é joio. Mas tem gente assim. A igreja está cheia de gente assim. Se você disser uma coisa para fulano de tal fica chateado contigo. Não, fulano de tal falou comigo, não concordou comigo, não aceito isso, não quero, não aceito isso. Você tem que ser do jeito dele, se não for do jeito dele, não serve. Paulo chama isso de meninos na fé. Deus nos chamou para sermos igreja, mas sermos uma igreja responsável. Porque a vida dos outros é nossa responsabilidade. Nós, como líderes, nós temos que ter a autoconfiança e clareza de que as pessoas que estão debaixo de nós, que são nossos discípulos, são nossos discípulos, mas não são nossos, são de Deus. São discípulos de Jesus Cristo. Eu estou aqui para cuidar da igreja, cuidar deles, porque eu sou o mordomo de Cristo. Não sou dono de ninguém. Mas, infelizmente, muitas pessoas se acham donos. E se você fizer uma coisa que desagrada a eles, eles vão te perseguir. A igreja está cheia de gente assim. São pessoas imaturas na fé, são pessoas imaturas emocionalmente. Você não pode olhar de cara, você não pode olhar. Já pensou se você passar por eles sem cumprimentá-los? Tem gente que até sai da igreja porque você não cumprimentou. Pastor fulano de tal não pode ficar na igreja porque ele passou por mim, quase por cima de mim, e não me viu. Gente, onde é que está o amor pelas pessoas? Nós estamos vivendo hoje esse tempo de quarentena, é para a gente analisar essas situações. Essas coisinhas pequenas, que para muita gente não tem sentido nenhum. Mas na casa de Deus tem um enorme sentido. Então, vamos analisar direitinho. Se olharmos, e além disso, nós vemos pessoas fazendo esse tipo de coisa com falso moralismo. São pessoas que se acham acima das situações, né? Eu sou o tal. Eu sou o tal. Pago o dízimo, você tem que me dar responsabilidade. Você tem que me respaldar. Eu dou o dízimo, você tem que... Sabe, como se o dízimo fosse uma obrigação. Mas não é obrigação, é princípio. Se você não entende isso, mais à frente a gente vai falar sobre dízimos. Então é preciso que a gente entenda isso. E o jejum, ele não pode ser usado para fazer o mal para o outro, nem agredir, nem tampouco se apropriar daquilo que não é seu. Você quer jejuar? O jejum, na verdade, é para se consagrar a sua vida a Deus, levar os outros a Deus. Nós precisamos santificar nossas vidas, consagrar, nos separar. E quando vemos isso, entendemos que é um jejum que agrada a Deus e um outro jejum que desagrada a Deus e desaprova
a nossa vontade. Deus só vai fazer aquilo que Ele se agrada, aquilo que Ele decide fazer. E para que eu e você possamos receber algo de Deus, nós temos que ser aprovados. A minha motivação tem que ser uma motivação correta. Eu não posso jejuar pensando em derrubar os outros, prejudicar os outros, de forma nenhuma. Esse não é um papel de cristão. É um papel de gente lá do mundão mesmo. Que vem para a igreja sem mudança nenhuma. São pessoas, desculpa a expressão, mas são crentes mau caráter. Se você analisar bem, são pessoas que muitas vezes não têm nada. Não tem nada. Mas eles querem tudo dos outros. Eles não pagam um preço. Eles não sabem, eles não têm vida de oração. Sabe, eles não estudam a Bíblia. Eles não se dedicam na palavra de Deus. Mas querem tudo que os outros têm. Mas eles mesmos não pagam um preço por um ai. É preciso a gente ter essa visão, essa motivação. No segundo exemplo, nós encontramos os judeus que jejuavam para si mesmos, não para o Senhor. Nós vamos ver isso também lá em Zacarias, capítulo 7, de 1 a 14. Não vamos ler tudo porque ele é meio grandinho, mas lá nós vemos que o que foi contra a vontade de Deus é que não foi exatamente a prática do jejum que foi desconsiderada por Deus, mas a intenção. A intenção do jejum. Mesmo afastados do Senhor, a observância dos rituais religiosos não cessaram e jejuavam constantemente. Sabe, é como jogar palavras ao vento. Não tem efeito. Não tem significado. Não tem serventia nenhuma. Deus não vai ouvir. É balela. Deus não vai ouvir. No entanto, apesar de julgarem, ter prazer de chegar-se a Deus, né? Então, que está em Isaías 58, versículo 2. Suas atitudes não tinham qualquer harmonia com a sua religião. Era coisa pessoal. Era totalmente pessoal, carnal, totalmente carnal. O jejum havia perdido totalmente a sua finalidade e o seu sentido. As pessoas jejuavam porque queriam jejuar, porque queriam presentes, queriam dádivas de Deus. E não é assim que funciona. O jejum havia perdido totalmente a sua finalidade e foi transformado em aparência de santidade. Como eu falei anteriormente a respeito de Acabe. Muita gente está na igreja com aparência de santidade. Se olha para o sujeito e diz, esse irmão é de fogo. Mas não é. Não é. Então nós precisamos entender isso. E eles, na verdade, lá em Israel, os judeus, eles erguiam as suas mãos, faziam orações. Até hoje, se você olhar no mundo das lamentações, o pessoal está lá. É ritual. O jejum, ele não deve ser um ritual, ele tem que ser um princípio. Ele tem que ser algo que vai fortalecer a minha vida para que Deus possa intervir em situações, para que o milagre aconteça, para que eu seja quebrado. Sabe aquela passagem lá em João, quando ele fala, João 3, quando ele fala, que eu cresça e que ele, aliás, que eu diminua e ele cresça? É justamente isso. Quando você se consagra, Cristo tem que aparecer. E o Martinai tem que desaparecer. Quem tem que aparecer é Cristo, não eu. Bacana? Um outro que nós vamos encontrar, outro exemplo, nós vamos encontrar em Mateus 9, versículo 14, fala que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. É hipocrisia. Não tinha finalidade. A finalidade era simplesmente se mostrar. Se mostrar. Então, se eu me mostro,
Se eu me apresento para os outros, olha, estou jejuando. Mas não tem sentido. Qual é o objetivo? O objetivo do jejum tem que ser se quebrantar. Eu tenho que quebrantar o meu velho homem. O velho homem tem que ir para o chão, para a cruz. E o novo homem em Cristo Jesus tem que nascer e viver. Não é o homem do pecado, da ira, da contenda, da maledicência. Não. O homem novo em Cristo tem que viver. Outro ponto. Isso nós vemos a motivação errada. Qual é a motivação correta, então? Nós vamos encontrar também. Isaías 58, aliás, todo o capítulo de Isaías 58 é chamado de o capítulo do jejum. Ele nos dá uma descrição do verdadeiro jejum diante de Deus. Versículos 6 e 7, a gente vê claramente que as promessas de Deus que se seguem, no versículos 8 ao 14, mostra claramente a motivação correta para um jejum corretíssimo diante de Deus. Porque para a gente jejuar, a gente precisa ter um motivo bem claro. Lá em Hebreus 6, ele fala o seguinte, que para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos chegar com fé. Nós precisamos, sabe, nos entregar. Fazer uma entrega constantemente. Morrer dia após dia para o velho homem. E que o novo homem se faça constantemente. Porque nós passamos por isso toda hora. Todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, todo dia a gente cai, todo dia a gente vacila. Mas nós não precisamos viver essa vida de declínio, não. A gente precisa viver uma vida em evidência. A gente só pode ver essa vida se a gente tiver uma vida de consagração constante. Uma vida constante, diária de consagração. Ah, Mate, mas eu tenho passado tanta dificuldade. Eu não tenho conseguido resolver, superar os meus problemas. Eu tenho pecados que ainda não consegui superar. Meu irmão, abre. Chama teu líder, chama teu pastor. O grande problema da igreja hoje é que nós temos vergonha de falar com nossos líderes. Mas deixa eu te falar uma coisa. A cidade inteira sabe o que você faz. Mas o teu líder não sabe. O teu Deus sabe o que você faz, mas você nunca chegou para ele. Portanto, aproveite esse período. Se consagre. Pede perdão a Deus, me perdoa. Perdoa, lava meu coração, lava minha vida, minha cabeça, minha mente. Purifica-me. O que o salmista fala? Purifica-me e serei purificado. Se consagre. Faça um jejum. Claro, para Deus, eu quero consagrar minha vida. Para que o Senhor venha me usar de uma forma clara, de uma forma determinada. E Deus vai fazer isso na sua vida. Aí, o outro ponto é como devemos jejuar. Primeiro nós vimos exemplo de jejum na Bíblia, nós vimos as motivações erradas e também vimos as motivações corretas. Agora, como devemos jejuar? Primeiro devemos jejuar para o Senhor, não diante dos homens. Lembra o que Acabe fez? E Jezabel? Os judeus ali em Zacarias? Que jejuavam para si, para mostrar que estavam jejuando. Simplesmente isso. Nós temos que jejuar para Deus. Sabe aquela passagem de Mateus 7, quando ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te responderá. A tua motivação, o teu desejo, o teu propósito, a tua finalidade de jejuar tem que ser para Deus. É Deus que vai fazer a mudança na sua vida, não é teu pastor, não é teu... Hoje em dia tem um apóstolo, tem um bispo, tem o arcanjo, o vice-anjo. Não adianta. Quem vai fazer a mudança na sua vida é o Espírito de Deus. Mas para isso precisa que você coloque a sua vida diante de Deus. Se consagre. Deixa Deus fazer a mudança que precisa.
Às vezes você está com dificuldade de vencer alguma área da sua vida, alguma área de pecado. Apresenta para Deus e diz: não consigo, Deus, vencer isso. O Espírito de Deus vai te auxiliar, vai te ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso auxiliador, ajudador. Nós precisamos buscar auxílio e ajuda no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. Não como os fariseus, que se desfiguram quando jejuares, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram os rostos com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Por isso que ele fala, tem uma passagem que ele fala, vai lá, lava o teu rosto, molha a tua cabeça, e ninguém precisa saber o que você está fazendo. Só Deus. É Deus que está em secreto que vai te abençoar. É Deus que está em secreto que vai responder tuas orações, não são os outros. Esquece os outros. Esquece o que vão pensar em você. Meu filho, pense no que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos para frente. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Outra coisa, devemos nos humilhar com jejum. Se humilhe. Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Deus vai te empoderar de poder, de graça. E você vai passar a vencer o pecado, as dificuldades, as crises, sabe, os altos e baixos. Deus vai te ajudar. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram como pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Salmo 35, versículo 13. Outro aspecto, castigar a minha alma em jejum e oração. Salmo 69, versículo 10 diz o seguinte: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se tornou uma afronta, pois por vestido de saco me fiz em um provérbio para eles. Não se preocupe com o que vão dizer. Não se preocupe. Vamos nos consagrar. Deixa Deus agir. Deixa Deus te usar. Devemos ter uma motivação pura. Isaías 58 fala sobre a pureza dessa motivação. Quem falar sobre o jejum. Outro aspecto, jejum e oração não devem ser usados como obras para ganharmos a alma de Deus. Sabia que tem gente na igreja que briga com Deus? Porque Deus deu, o meu irmão deu para mim. Jejum, para um preço, tá, falta morrer de fome, entendeu? Porque é um jejum que Deus não reconhece. Então o cara está passando fome. E por quê? É em vão. Tem gente que quer ganhar com Deus. Deus, eu vou jejuar. Eu vou me consagrar esse ano. Mas o ano que vem eu quero ser próspero. Não vai. Deus não vai se rebaixar a tal ponto. Ele vai te abençoar quando você fizer da forma correta. Quando você se consagrar. Entendeu? Para o crente que não pode fazer um jejum prolongado, seria bom jejuar algumas horas do dia. Tem pessoas que têm problemas de saúde. Então não precisa jejuar 8 horas, 16 horas, 24 horas. Não, faz só o que você pode. Mas eu não consigo fazer um jejum sem alimento. Então, se priva de alguma coisa. Ah, se gosta da novela das 7, passa uma semana sem ver a novela das 7. Te garanto que você vai ficar bem melhor. Ah, eu gosto do filme. Passa sem assistir o filme. Não use televisão. Não, faz um teste. Se consagra. A não ser que seja para trabalho. Eu não vou usar meu celular se não for para trabalho.
Mas enquanto eu estiver nesse jejum, é um propósito. Ah, eu não vou comer carne. Outro propósito. Você não precisa se matar para jejuar. Você precisa jejuar para se purificar, para se consagrar. Então faz aquilo que está dentro da sua possibilidade. Tem pessoas que às vezes, é até interessante, se você tem problema de saúde, procura o seu médico. Fala com o seu médico. Médico, doutor, eu preciso me consagrar, fazer um jejum, e eu fico meio receoso por causa desse problema e tal. Você fala, não, pode fazer tranquilo. Então, desce o bambu, jejua e Deus vai te abençoar. Outro aspecto. Quando devemos jejuar? Primeiro, quando o Espírito de Deus nos dirige a isso. Se você sente uma direção de Deus de jejuar, não faça. Deus vai te abençoar. Nessa questão de orar pela direção de Deus, teve duas situações do presidente Jair Bolsonaro convocar toda a igreja, o Brasil, para jejuar. Essa foi uma direção de Deus. Então, nós como igreja temos que entrar, porque essa é a veia que Deus vai trazer sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre nossos governantes, sobre a situação que estamos vivendo, porque foi uma direção de Deus. Então nós temos que orar e jejuar. Outro, quando devemos orar, é quando individualmente sabemos que precisamos de jejuar. Às vezes você sente necessidade de jejuar, então faz um jejum, meu irmão. Vou jejuar uma semana, de 7 a meio-dia, sem tomar café. Meio-dia, entrego meu jejum, faço a minha refeição e vou embora. E Deus vai te abençoar, meu irmão. O que nós precisamos é simplesmente entender o propósito do jejum. Outro, nós devemos jejuar quando a igreja inteira é chamada para um jejum em ocasiões especiais. Como lá em Israel tem as festas. As festas que tem. E quando tem aqueles momentos do jejum, os sacerdotes de Israel, até hoje eles seguem os rituais. E quando a igreja for chamada para orar, nós como igreja nós temos que entrar na oração, o jejum, se consagrar, entregar o controle da nossa vida, entregar o controle da nossa família, entregar o controle de tudo nas mãos de Deus. E quando fazemos isso, nós crescemos. Porque Ele precisa aparecer e eu preciso diminuir. Para a gente encerrar, quais foram alguns dos resultados do jejum nos tempos bíblicos? Para nós terminarmos. Primeiro, por causa do jejum, do motivo correto, da motivação correta, uma nação foi livrada da morte. Nós vamos encontrar em Esther, capítulo 4. A nação de judeus ali, eles seriam completamente dizimados. Mas eles foram poupados por causa de quê? Da oração e do jejum. Ou seja, a consagração, a motivação, o motivo certo foi suficiente para livrá-los da morte. Outro aspecto, a cidade de Nínive foi salva do juízo. Foi salvo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus de repente dissesse assim, não, eu vou destruir. Não importa o que vão dizer, eu vou destruir. Mas um dos motivos foi porque o profeta esteve lá, Jonas, levou o povo a orar e a jejuar. Foi isso que mudou o coração de Deus em relação a Nínive. Nós temos que jejuar e orar para nós tocarmos o coração de Deus, para Deus mudar a visão dele a nosso respeito em alguma situação, para que ele possa olhar para nós e dizer assim, não, eu não vou mais fazer isso. Eu vou, a partir de hoje, liberar a bênção sobre ele.
Nós temos que chamar a atenção de Deus. Talvez você, que esteja me ouvindo agora, tenha jejuado, orado tanto tempo, e talvez você perceba que parece que você não teve resposta. Mas eu te pergunto, qual tem sido a motivação para você ter feito isso? Você, quando fizer isso, você tem que atrair a atenção de Deus. Você tem atraído a atenção de Deus para você? Se não, é preciso que você reveja isso na sua vida. Você vai ver o quanto Deus vai abençoar você. Às vezes Deus tem tanta coisa pronta para entregar para você. Prontinho. Desculpa. Está ali, ó. Prontinho para entregar. A Bíblia diz, se não me engano, acho que é a 1 Tessalonicenses fala que as riquezas, tudo que nós precisamos, as riquezas em Cristo Jesus estão ali, no céu, esperando para serem chamados para o natural. Chamando. Nós precisamos fazer o quê? Chamar a existência. Atrair a atenção de Deus e chamar a existência para as coisas naturais. O que fala em Hebreus 11, versículo 1 e 2? O versículo 1 fala, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova daquilo que já existe. Então está aí, meu. Nós precisamos atrair a atenção de Deus e chamar para o natural. Outro aspecto, outro resultado do jejum foi que espíritos de demônios eram expulsos. Pessoas eram libertas. Nós encontramos, Mateus 17, e várias outras passagens nos evangelhos, falando de pessoas que foram libertas por causa do jejum. Aqui ele fala aquela passagem lá que eu citei lá no início. Essa carta não sai se não for por jejum e oração. Então é preciso que a gente tenha isso bem claro na nossa mente. Situações que você está passando agora, se você não tem resolvido até agora, é porque você tem procurado resolver com motivos errados. Reveja. Coloca diante de Deus e fala, Deus, a partir de agora, me ajuda a entender e a fazer da maneira correta. Fazer da tua vontade, dentro da tua vontade. O problema é que muita gente quer fazer a nossa vontade, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus é diferente. O milagre acontece, as cadeias são quebradas, pessoas são libertas, pessoas são curadas, mortos ressuscitam por causa da vontade de Deus e não a minha. Toda vez que eu quiser fazer as coisas pela minha vontade, eu quebro a cara. Mas quando eu faço uma ativação correta, com um objetivo claro, dentro da vontade de Deus, as coisas acontecem e fluem naturalmente, sem problema nenhum. Okay? Nós vemos também outros resultados de presbíteros que eram ordenados. Nós vimos com termos em Atos. Não era qualquer pessoa que era ordenada, era preciso fazer o quê? Primeiro consultar a Deus. Deus, fulano e tal, pode? Se pode, então beleza. Outro aspecto de resultados, nós vemos que a vontade de Deus era revelada. Toda vez que o povo buscava Deus, se consagrava. Nós encontramos isso na Bíblia inteira. Principalmente no Primeiro Testamento, nós encontramos que a história de Israel, desde Gênesis até Malaquias, nós encontramos situações em que o povo buscou, o povo se consagrou, o povo se prostrou diante de Deus e Deus respondeu. Deus curou, Deus libertou. É preciso que nos dias de hoje nós entendemos isso também. Amém? E para nós encerrarmos é isso. Nós temos que ter a motivação correta. Qual tem sido a sua motivação? Se você até hoje tem feito de uma maneira que não é correta, porque se você até agora não viu resultados claros na sua vida cristã, é porque ou você fez para você mesmo, talvez inconsciente, talvez sem clareza, sem direção,
ou Deus não te ouviu em nada do que você fez. Por isso você precisa, como eu falei antes, chamar a atenção de Deus. Como é que você faz isso? Se consagrando. Consagre a sua vida. Hoje. Fala para Jesus, Jesus, o Senhor é o meu pastor. Tu é meu dono. É o dono da minha vida. E a partir de hoje, Deus, controla a minha vida. Age na minha vida. Me usa. Quando você chamar a atenção de Deus, quando você atrair o olhar de Deus, você vai ver que Deus vai te ver de outros olhos. Na verdade, nós somos vistos como a menina dos olhos de Deus. Nós temos que ser encarados dessa forma. Deus tem que olhar para você como filho que você é. E você vai ver o milagre, ou as proezas que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, se você fizer de uma maneira correta, clara, motivacional